Sejam bem-vindos e bem-vindas ao vídeo 67 da Faculdade da Água. E estamos aqui hoje para a reflexão número 4 do tema Filosofia Hidrológica. Vamos lá então. Quando a produção de água é discutida, mesmo em meios científicos e técnicos, e mais extensivamente para segmento da sociedade, como os participantes do Comitê de Bacias, fica-se com a impressão de que o assunto está restrito às áreas rurais. Em muitos casos, as áreas urbanizadas, urbanas, oficialmente urbanas, e as urbanizadas, ou seja, aquelas que estão nas periferias das cidades, e que estão cada vez mais ocupadas com construções. E construções que estão dentro de pequenas bacias hidrográficas ou sobre pequenas bacias hidrográficas que muitas vezes são utilizadas para abastecimento das áreas urbanas. Mas aí vem a pergunta, por que isso? Por que essa preocupação em responsabilizar apenas as áreas urbanas pela produção de água em pequenas bacias hidrográficas? Essa ideia talvez surja pela compreensão ou pela ideia muito comum, muito disseminada, de que as áreas responsáveis ou aquelas que agem bem com relação à produção de água são aquelas cobertas com vegetação nativa. Então esse é um sentimento muito comum na sociedade, tá? E também até em meios científicos e técnicos, que ainda tem essa sensação de que a única possibilidade de melhorar a condição de produção de água de uma pequena bacia hidrográfica seja através de cobrir a sua superfície com vegetação nativa. Talvez haja outras possibilidades. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Como que as áreas urbanas, tá, podem também colaborar com a produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Vamos pensar um pouco, ou seja, vamos filosofar um pouco, mas vamos fazer isso com fundamentos hidrológicos. As cidades ocupam pequenas bacias. Abaixo dessa superfície, dessas pequenas bacias, você tem aquíferos. E os aquíferos são caixas d'água que armazenam volumes de água de chuva que chegam à superfície da bacia pela chuva. Ou seja, são capazes de armazenar. Essa é importante. Aquíferos são capazes de armazenar bons volumes de água de chuva que chegam à superfície dessas pequenas bacias pelas chuvas. Também os volumes que chegam à superfície das bacias urbanas também esses volumes poderiam ser conduzidos para os aquíferos. Bem, se os aquíferos são as caixas d'água, imagine o seguinte, eles funcionam como as caixas d'água domésticas. Essas caixas d'água precisam ser abastecidas constantemente para que você possa ter garantia de água nas torneiras, no chuveiro, etc. Se há uma falha de abastecimento da concessionária, você fica com esse serviço prejudicado. Bem, se há falhas até momentâneas das concessionárias. Mas se os aquíferos subterrâneos, que estão abaixo da superfície, também são abastecidos pelas chuvas, e se as chuvas também podem falhar, nem sempre a distribuição é aquela que a gente deseja e gostaria de ter, você pode necessitar, para que você tenha um bom abastecimento dessas caixas subterrâneas, que você aproveite muito bem os volumes de chuva quando elas acontecem e consiga armazenar esses volumes abaixo da superfície. Bem, se as cidades ocupam pequenas bacias, por quê? Por que então não fazer alguma coisa, não ter alguma atuação para fazer com que essas bacias urbanas também sejam capazes de conduzir água para os aquíferos que estão abaixo da sua superfície? O que acontece atualmente é que os volumes de chuva que chegam
a superfície das bacias urbanas são conduzidas rapidamente para as ruas e são levadas em forma de enxurrada, provocando todos os transtornos que nós conhecemos. Mas vamos pensar, como eu já pedi a vocês há pouco, vamos pensar o que a gente pode fazer. Imagine uma chuva de 60 milímetros por hora, com 20 minutos de duração, caindo sobre um lote, tá, de 300 metros quadrados. Esse lote esteja construído, tem uma casa, então você tem lajes ou telhados, e o restante da área, como é comum, que nós não gostamos de barro, né? nada, a gente cimenta tudo, e que o restante da área seja cimentado. Ou seja, em resumo, esses 300 metros quadrados estão impermeabilizados. Desculpa. Ora, se isso é verdade, essa área estará recolhendo, durante essa chuva, um volume de 6 metros cúbicos. Como está todo ele impermeabilizado, esses 6 metros cúbicos são jogados na rua. Ou diretamente, ou no leito de rolamento, ou no sistema de drenagem urbana. Olha, e se você agora pensa em uma rua longa, uma área inclinada, em que todas as casas estão em situação semelhante, e cada uma delas jogando alguma coisa em torno de 6 metros cúbicos de água na rua, ou mais, dependendo da área ocupada por essa construção, ou do tamanho do lote. Essas águas vão se avolumando na rua, vão se juntando com a água vindo de outras ruas, e no final, na avenida ou na rua de drenagem, lá embaixo, no final desse sistema todo, você tem os alagamentos, os enchentes, as inundações e todos os danos provocados por essas enxurradas. O que a gente pode fazer? É possível fazer alguma coisa para consertar isso? Olha, na discussão que nós tivemos na Faculdade da Água, sobre a possibilidade de aumentar a produção de água em pequenas bacias geográficas, nós falamos na possibilidade de você ter sistemas artificiais. Em vez de você estar jogando tudo nas costas de áreas cobertas com vegetação nativa, você ter construção de terraços, de caixas, para retenção dos volumes de enxurradas formados, guardando esses volumes durante um tempo suficiente para que depois essa água possa se infiltrar e ir enriquecer os aquíferos subterrâneos. Bem, seria possível fazer alguma coisa semelhante na cidade? Vamos pensar um pouco, e você mesmo vai imaginar, ligar aquilo que fizemos lá nas áreas rurais, se é possível fazer coisa semelhante nas áreas urbanas. Exemplo, se nesse lote de 300 metros quadrados, que está jogando 6 metros cúbicos de água na rua, você construir 2 poços, de 1 metro de diâmetro cada um deles, com 3 metros de profundidade. Você pode revestir cada um deles com 3 manilhas de cimento, 1 metro de diâmetro e 1 metro de altura cada uma, então as 3 daria um poço com profundidade de 3 metros por 1 metro de diâmetro. O fundo desse poço está diretamente no solo, o fundo não está vedado. Você pode jogar até um pouco de brita aí para evitar o fenômeno da colmatação, fenômeno que nós discutimos na Faculdade da Água, no curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Olha, cada poço desse é capaz de armazenar 2,35 metros cúbicos de água. 2 poços, você usar 2, então você gastaria 6 manilhas. Usar 2, você teria a capacidade de armazenar 4,7 metros cúbicos de água. 2,35 mais 2,35, 4,7. Olha, se você calcular isso em relação aos 6 metros cúbicos que o lote está recebendo durante a chuva de 50 milímetros por hora, 20 minutos de duração, você tem uma retenção de 78, ou vamos arredondar, 80%. Então você deixaria de jogar na rua
80% do volume de água de chuva recebido pelo lote durante esta chuva de 50 milímetros por hora e 20 minutos de duração. Você evitaria a provocação, né, de altos volumes de enxurrada na rua. Evitaria colaborar com isso. E, ao mesmo tempo, você estaria permitindo que esse armazenamento viesse a ser infiltrado no solo e que você pudesse abastecer os aquíferos que também estão abaixo da superfície da cidade. Se você tira essa água da rua e joga no aquífero, você pode melhorar a distribuição de água ao longo do tempo nos córregos, que às vezes estão canalizados. Estão canalizados, na chuva forte jogando toda a água ao mesmo tempo lá, ele acaba extravasando, não consegue suportar. Se você distribui isso, segura essa água e distribui isso ao longo do tempo, você vai permitir, talvez, mesmo canalizado, que esse córrego possa evitar ser inundado. Ora, em cidades, em regiões muito montanhosas, em que as casas são construídas em morros até com grande declividade, é preciso ter um cuidado. Você, como está fazendo infiltração concentrada, esses postos estariam fazendo infiltração concentrada, ter cuidado para não provocar deslizamentos. Então, é preciso que, nesse caso, que as cidades tenham um estudo geotécnico para saber onde é possível construir esses postos ou não. Mas, de qualquer maneira, você já tem disponível tecnologia para isso, para fazer esse tipo de levantamento, para fazer esse mapeamento, e para você dizer assim, ó, aí você pode fazer, ali você não pode fazer. Tá? De qualquer maneira, a construção desses sistemas artificiais daria uma grande contribuição para evitar esses desastres que nós tomamos conhecimento toda a época de chuva nas cidades, principalmente nas grandes cidades. Ora, no Brasil, já há muito tempo, cursos superiores, principalmente os cursos de engenharia civil, contam com disciplina de hidrologia urbana. Mas durante muito tempo essa hidrologia urbana se preocupou apenas em dimensionar, em calcular os volumes de água recebidos pela cidade, dimensionar sistemas de drenagem. Aquela boca de lobo, por exemplo, a boca de lobo, você jogava água na rua, a água é recolhida pela boca de lobo e vai para uma tubulação que vai tirar essa água rapidamente e jogar lá. Mas olha, você começa a estar levando toda essa água e jogando em algum lugar. Então você pode ter uma concentração. Então, por essa razão de ter essa principal finalidade de ser essa, muitas dessas disciplinas passaram a receber o nome, inclusive, de drenagem urbana. Bem, mais recentemente, essas disciplinas estão se preocupando em segurar a água. Isso que eu estou dizendo em fazer esse sistema de segurar a água de chuva, essa disciplina está começando a tratar disso. Ótimo. Talvez isso comece a mudar o comportamento das chuvas nas cidades. Bem, nas próximas reflexões, nós vamos continuar discutindo esse assunto de água no meio urbano e vamos mostrar algumas dessas possibilidades. Vamos dimensionar, calcular melhor, mostrar esquemas de como que isso pode ser feito. Até lá e muito obrigado.